Olá! Nessa sequência de vídeos, iremos aprender sobre a pilha. Espero que o que venha na sua memória não seja esta pilha. Bom, então de qual pilha nós estamos falando? Bom, analisando essas imagens, por exemplo, esta daqui, o que você imagina? É aquele brinquedo das crianças, né, em que eu vou colocando um disco sobre o outro, ou seja, eu vou empilhando discos. E essa daqui, qual é o nome que se dá a essa imagem? Uma pilha de pratos. E essa daqui? Uma pilha de roupas. E esta aqui, uma pilha de livros, né? E esta última, uma pilha de caixas, né? Analisando essas imagens, a gente já pode até deduzir o que é uma pilha, né? São elementos ali, né, que fisicamente acabam sendo colocados um sobre o outro, a qual existe uma restrição física. Nós não conseguimos pegar os elementos de baixo, a não ser o quê? Que nós retiramos os elementos de cima, né? Então, assim, nós definimos uma pilha. Uma pilha irá ser um arranjo de elementos, de onde qualquer elemento que entrar na pilha somente sairá quando todos os outros que entrarem depois dele saírem. Ou seja, né, quem entra primeiro vai sair por último, e quem entra por último sai primeiro. Esta é conhecida como lógica LIFO, Last In, First Out, que traduzindo significa o último a entrar é o primeiro a sair. Bom, então numa pilha, né, nós dizemos que o elemento que vai entrar, ou seja, o elemento que vai ser inserido, ele deve ir para o topo da pilha. Enquanto que o elemento que vai ser retirado, ou seja, removido, né, ele vai ser sempre o elemento que estiver no topo da pilha. Bom, vamos a um exemplo? Então, considere esse seguinte desenho em que representa espaços de elementos a serem empilhados. E neste caso, iremos empilhar números, né? Nós temos uma pilha onde nós podemos ir encaixando os elementos, né? Um elemento em cada caixa. E temos a base da nossa pilha, que corresponde ali ao fundinho da pilha. Bom, quando eu pedir para inserir o número 1, possivelmente você deve estar falando, né? Vai ter esse número 1, vai ter que colocar ali no primeiro quadrado, né? O próximo à base ali, né? Então, ali nós empilhamos o número 1. Bom, se vier então a solicitação de inserir um outro número, né? Um outro elemento, nesse caso o 7. O que nós temos que fazer? Bom, pela lógica LIFO, como ele vai ser inserido agora, né? O último a ser inserido vai ser o 7, é o primeiro a sair. Ou quando nós inserimos, nós colocamos no topo. Qual é o topo? Acima do 1. Então, o 7 vai para o espaço acima do 1. Bom, e se solicitar a inserção do elemento número 4? O que vai acontecer? Bom, segundo a lógica da pilha, eu insiro sempre no topo. Qual é o topo? O espaço acima do elemento 7. Então, 4 vai ocupar esse espaço. Estão compreendendo como é o funcionamento de uma pilha? E agora, se eu pedir para remover o elemento, seguindo a lógica LIFO, Last In, First Out, o último que entrou é o primeiro a sair. Então, qual foi o último que entrou? O número 4. Então, ele vai ser removido. E agora, o nosso novo topo é o número 7. E se vier mais uma solicitação de inserção no elemento 5, aonde que ele vai ter que ser inserido? No topo. Onde é o topo? Acima do elemento 7. Então, acima do número 7, eu irei colocar o elemento 5. Bom, e se eu pedir para remover um elemento? Tem que remover o elemento que está no topo da nossa pilha. Neste caso, então, é o número 5. Então, vamos remover o número 5. E se eu pedir para remover mais um elemento? Temos que remover o elemento que está no topo. Então, é o número 7. Então, este é aqui o resultado que está na nossa pilha. E se eu pedir para remover novamente um elemento? Eu tenho que remover o elemento que está no topo. Então, eu vou remover o número 1. E agora a nossa pilha se encontra vazia. Analisando este exemplo, nós podemos identificar algumas operações básicas.
que são inserir um novo elemento na pilha, remover o elemento da pilha e verificar o estado da pilha, que são os elementos que estão empilhados, ou seja, visualizar os elementos em uma pilha. E nós também teremos algumas operações auxiliares, né? Nós precisaremos inicializar uma pilha, né? Então a pilha vai estar sem nenhum elemento, verificar se a pilha está vazia, se não existem elementos empilhados, e verificar se a pilha está cheia, né? Então ali nós verificaremos se não existem espaços mais disponíveis para a inclusão de novos elementos na pilha. Bom, aquele desenho do exemplo que nós mostramos, empilhavam-se as caixas, né? Mostravam-se as caixas meio vertical, mas é possível também ter a simulação da posição horizontal. Vamos verificar como? Bom, então lá naquele exemplo nós partimos da inserção do elemento 1. Então o elemento 1 ele tem que ser inserido no topo. Como não existem elementos, ele vai ser inserido ali então na primeira caixa próxima à base. Compreendido? Bom, e em seguida, se eu solicitar a inserção do número 7, o número 7 tem que ser inserido no topo da nossa pilha, ou seja, logo em seguida ao número 1, né? Acima do número 1. Então, irá ocupar a caixa vazia logo depois do número 1. E se eu pedir para inserir o elemento número 5, novamente, o número 5 vai ser empilhado e tem que ser no topo da pilha. O topo da pilha é a caixa disponível logo após o elemento 7. Então, vamos para lá onde vai o número 5. E se eu pedir para remover um elemento? Bom, eu sempre removo o elemento que está no topo. Neste caso, será o número 5. Então, eu estou removendo o número 5. Se eu pedir para remover mais um elemento, nós temos que remover, segundo a lógica LIFO, o número que está no topo. Neste caso, é o número 7. Bom, então, temos que lembrar o seguinte. No caso de uma disposição horizontal, né, as inserções e as remoções são feitas no final. Este é o tipo abstrato de dados pilha, da qual ele possui uma finalidade principal, que é tornar disponível primeiro os elementos mais recentes, devido à sua lógica, a lógica LIFO. Bom, iremos aprender a programar de duas formas. Uma, utilizando memória estática, que são os vetores, e também através de memória dinâmica. Inicialmente, então, com memórias estáticas, e iremos abordar duas estratégias para aprender a programar uma pilha. Bom, a primeira é guardar números inteiros, e em seguida, a modificação da pilha para qualquer tipo de estrutura. Vamos então aprender a programar uma pilha de números inteiros? Até o próximo vídeo!